Fala, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Nascimento, do Sanarflix. E olha, conversei com os professores da Sanar, conversei com meus professores da faculdade, conversei com alguns colegas já formados e conversei também com os meus colegas de internato para compilar aqui para vocês dicas de como se dar bem durante o internato. Dispensa comentários o fato de que o internato é a melhor e a mais importante fase do curso de medicina. Então você precisa passar por isso com segurança e com tranquilidade, porque ali você vai estar ensaiando ser médico. E você precisa ensaiar bem para se formar bem. Você duvida que eu tenho muito conteúdo bacana para te passar? Então vem comigo, dá play nesse vídeo. Pessoal, já vou te pedir para se inscrever aqui no canal, dar joinha, ativa as notificações, porque depois desse vídeo, é claro, se você quiser conferir o tanto de conteúdo bacana que a gente está produzindo, vai lá dar uma olhada, porque tem muita coisa boa. E hoje a gente resolveu compilar essas dicas aqui sobre como se dar bem do internato. O internato é a fase mais importante do curso, é o momento que você vai estar inserido nos serviços e você vai ensaiar ser médico, em contato sempre com o paciente, tocando o serviço mesmo. Você é peão da obra. E é por isso que eu separei aqui uma dúzia de dicas para você passar por esse período com tranquilidade. Vamos para a primeira? Olha, calma, respira. Eu sei que talvez depois dessa primeira dica você queira até ir embora, mas eu juro que ela tem uma justificativa. A primeira dica é descanse. Entende o porquê? Geralmente, entre o último período antes do internato e o começo do internato, de fato, as faculdades costumam dar período de férias. Aqui na UFBA, por exemplo, que é onde eu estudo, as pessoas costumam dizer que essas talvez são as últimas férias da sua vida. Tá, não é para tanto drama assim, eu sei, mas aproveita esse tempo para descansar. Aprende um idioma novo, sei lá, aprende um instrumento novo, um esporte novo. Descansa, tira esse tempo para você. Porque os 2 anos ou 1 ano e meio que vem pela frente, depende de quanto tempo é o internato na sua instituição, são muito puxados. As cargas horárias geralmente são altas porque você vai estar nos serviços, é o que eu estou te falando. Então aproveita esse tempo para descansar, se dedique aos seus hobbies, se dedique à sua família, porque o que vem depois é pedreira, hein? Eu te garanto que você vai me agradecer por essa dica. A segunda dica que eu tenho para você é: escolha um bom grupo. O internato ele não é vencido sozinho. Você vai fazer parte de um panela, grupo, sei lá, não sei como é que se chama na sua instituição, deixa aqui nos comentários. Aqui a gente tem um grupo de geralmente 10 a 12 pessoas e o mais importante de tudo, esse grupo ele tem que ser coeso, ele tem que ser feito de pessoas parceiras, de pessoas amigas, que queiram se ajudar, que seja um grupo bem diverso. Então, tipo assim, tenta reunir um grupo de pessoas que ao longo da faculdade passaram por especialidades distintas e que, sobretudo, sejam amigas, que estejam ali para te ajudar no momento de necessidade. Você vai precisar trocar plantão, você vai precisar que alguém te cubra quando você for visitar sua família ou até mesmo quando você for adoecer, porque inevitavelmente, infelizmente, isso acontece. Procure um grupo de pessoas que estejam dispostas a te ajudar e que estejam fazendo com que o grupo funcione bem. Vocês vão ficar juntos por 2 anos, os grupos vão ser conhecidos pelos professores, o internato, de todo modo, é uma vitrine, então é muito importante fazer parte de um grupo bacana, coeso, de pessoas que se ajudam e que querem o melhor umas das outras. A terceira dica para você é: conheça o internato da sua instituição. E aqui eu estou falando do sentido macro. Eu já falei aí que geralmente o internato demora 1 ano e meio, 2 anos, depende um pouco da instituição. Saiba disso, isso conta nas provas de residência. Mas conheça como é o funcionamento, como se dão os estágios, como se dá o processo de escolha. Se você começa por tal estágio, você termina em tal estágio. Quanto tempo você tem de férias? Existem férias? Dá para fazer um estágio opcional? É muito importante saber essas informações para você planejar o seu internato. Então, se você quiser fazer uma parte de internato fora, se você quiser fazer um internato opcional aqui mesmo no Brasil, tudo isso conta. E o planejamento prévio, ele é muito, muito importante. Então, tira um tempinho aí do seu descanso, 1 ou 2 dias para conversar com o veterano e saber como é o internato, para você fazer as melhores escolhas e acertar nessa etapa tão importante. Quer ver um exemplo? Aqui na minha instituição, a gente tem o 1º ano de internato do 5º ano e o internato do 6º ano. No 5º ano, a gente tem 6 estágios. E no 6º ano a gente só tem 5 estágios. A gente divide a turma em 6 grupos, esses grupos eles ficam cada um em um estágio e aí vai rodando. E aí, quando a gente passa para o 6º ano, um desses grupos ele tem que se dividir, porque no 6º ano a gente só tem 5 estágios. Então fragmenta. Por isso que é importante conhecer o internato da sua instituição, porque você pode fazer parte desse grupo que vai ser fragmentado e aí você pode escolher por onde começar depois. Enfim, além de outras milhares de utilidades que tem de se conhecer o internato da sua faculdade, né? A 4ª dica é: se planeje.
Você vai tirar um tempinho do seu descanso também para se planejar, para saber quando começa o internato, quando que ele vai terminar, encaixar a formatura, ver como é que vai se dar a sua formação, se vai ser no meio ou no final do ano, para saber se você consegue encaixar as provas de residência, para você adequar os seus estudos melhor. Além disso, vê aí se você vai precisar de um jaleco novo, de um esteto, de alguma ferramenta, se algum estágio que você vai fazer precisa de algum instrumento, se você está pensando em fazer um estágio fora da papelada que você precisa, até mesmo antes de começar o internato, quais os documentos necessários para entregar, tirar foto para os crachás, enfim, essas coisas. O tradicional Crocs para tirar aquela fotinha do plantão. Se planeja, conversa com alguém antes, tenta fazer um checklist aí do que você precisa para você chegar tinindo no primeiro dia. Uma dica vai puxando a outra, e a quinta dica que eu te dou é: planeje as suas finanças. O internato é uma avalanche de acontecimentos. Você entra no internato, aí já vem sondagem de empresa de formatura, isso se você não já estiver sendo sondado antes. Aí já vem as provas de residência, empresas de administração, de empresa médica, pedindo para administrar a sua empresa, muita coisa acontecendo, as pessoas te olham assim como se você fosse a bacia de ovos de ouro da galinha. Então, calma, respira, lembra que eu falei para se planejar? Compra um planner, compra um calendário, anota tudo bonitinho, todas as entradas e saídas, seus gastos, e já vai planejando isso lá na frente. Quanto você vai gastar com prova, quanto você vai gastar com formatura, o que você vai gastar também com os utensílios que você vai precisar comprar durante o internato. E quando a gente fala de finanças aqui na Sanar, a gente sempre tem que abrir um leque para falar do Sanar Up. O Sanar Up é o primo rico da Sanar. Se você está precisando de dicas sobre finanças, ou se você está precisando de uma grana para enfrentar esse momento que é de muito gasto, dá uma seguida lá na página, tem muita coisa boa para você e você pode ser contemplado pela mesada Up, que eu não vou dizer o que é, só vale se você for lá visitar. A sexta dica de hoje é: conheça o estágio, o serviço que você vai iniciar o internato. Na verdade, não só que você vai iniciar, conheça sempre com antecedência quando e onde você vai começar os seus estágios. Você vai chegar e vai fazer parte de um serviço. Por mais que naturalmente todo mundo ali esteja acostumado a receber internos, a receber estudantes, é sempre importante que você conheça a rotina. Você está chegando como se fosse na casa de uma outra pessoa. Então assim, é de bom tom você chegar sabendo, com toda a educação e respeito pela hierarquia que ali existe antes de você. Então, sempre importante, vale aquele bate-papo ali com o veterano que já passou por aquele serviço, e lembre-se, o internato é uma vitrine. Se você chega no internato que nem um folgado, sem querer saber, invadindo o lugar dos outros, isso não é legal, isso não é de bom tom. É importante que você chegue sabendo das regras, que você chegue sabendo se portar nas situações, e por isso é importante conhecer os estágios que você vai fazer. A sétima dica aqui é: seja pontual e se porte como médico ou médica que você quer ser no futuro. Eu não vou ficar baixando regra aqui não, gente. Mas assim, mira no médico que você quer ser. Mira na pessoa que você gostaria de ser. Mira no médico que você gosta de ser atendido, como você gosta de ser recebido como médico ou médica. Seja esse profissional. Não vou dizer aqui que roupa você tem que usar, que coisa você tem que fazer, que isso aí é século passado. Aqui o importante é se portar bem, com respeito aos pacientes, com respeito a quem está ali no serviço, aos seus colegas do grupo e aos seus professores. Isso independe de algumas coisas. Ser pontual, se portar bem é regra, né? Você está em um outro lugar, é sempre importante manter a estica. Tem gente que dá uma renovada no guarda-roupa, tem gente que mantém, tem gente que muda o estilo, não importa. O importante é saber se portar com respeito a todo mundo. A oitava dica de hoje, que poderia ser a primeira, mas eu falei de algumas coisas antes, é: se importe e se dedique com o seu paciente. A partir de hoje, os livros serão importantes, mas o mais importante de tudo é o seu paciente. É com ele que você vai aprender. E eu vou te dizer uma coisa: o paciente não é uma doença não, tá? O paciente é uma pessoa, aquela frase clichê que o paciente é o amor da vida de alguém. Ele traz todo um contexto, ele traz toda uma realidade, e você precisa respeitar e entender isso. Ele está sendo uma pessoa que está te ajudando na sua formação. Qual o motivo para você tratar mal um paciente? Se dedica a ele, estuda bastante para saber passar as informações, para saber explicar o processo de saúde e doença para ele. Seja gentil. Além disso, quando você é gentil, quando você se porta bem, você evita situações desagradáveis que você vai enfrentar um dia. Vai ter aquele paciente chato que não vai querer ser atendido por um estudante. Quando você demonstra segurança e gentileza, essas situações elas são mais difíceis de acontecer. A nona dica de hoje é: mantenha a sua rotina de estudos. Você vai estudar os casos dos seus pacientes,
vem preparação para residência, vem ansiedade por se formar e saber os conteúdos para saber manejar os pacientes quando você tiver com carimbo na mão. Então você precisa estudar. Calma, você não precisa se desesperar, você precisa estudar. E para isso, você pode lançar a mão do Sanaflix ou do Sanar Residência Médica, por exemplo, que é o preparatório para residência médica que se adequa à sua realidade. Então, nada de estar lá no estágio da obstetrícia e estudar trauma, você pode adequar o seu calendário, você pode estudar o seu paciente e ao mesmo tempo se preparar para a residência médica. Chega disso. Mas o mais importante de tudo é manter essa rotina de estudos, porque eu estou falando, o internato é vitrine, o professor está te observando, os colegas estão te observando, as pessoas do serviço estão te observando e o paciente também. Então é importante passar segurança para ele, saber do que você está falando. A 10ª dica de hoje, essa aqui é nota 10. Seja proativo. Internato é trabalho, você está ali servindo a um serviço. Então é importante que você se porte como o interno, a pessoa que quer aprender, a pessoa que quer sempre algo mais. Então se prontifique sempre, não faça corpo mole, ninguém merece interno corpo mole. Nem você, nem os seus colegas, nem os seus professores, nem ninguém ali do serviço. Então seja proativo, mas preste atenção, ser proativo é diferente de ser invasivo. Seja propositivo, sempre tente discutir, sempre tente levar as discussões para um lado, algo a mais. Mas calma, não precisa ir tão além, não precisa ser chato, não precisa também tomar o tempo dos colegas e o local de fala dos colegas. A 11ª dica é: pratique procedimentos. Se você teve a oportunidade de treinar antes, massa, treina mais. Se você tem a oportunidade de fazer um procedimento no internato, bacana, treina mais. Se você tem a oportunidade de estudar em casa, porque pode ser que surja um procedimento, treina. Treina. Porque o procedimento ele vai chegar, a intubação, o acesso central. E o procedimento ele vai chegar para quem sabe, para quem demonstra segurança. E se você sabe a base teórica do procedimento, você vai saber se desenvolver bem na prática, porque o preceptor, o professor, ele vai estar ali para te ajudar. Então, estude os procedimentos para que quando chega a hora, você esteja pronto. E para isso, você pode acessar o nosso curso de habilidades médicas. Meu amigo, o Sanaflix tem um curso para você que talvez esteja inseguro diante dos procedimentos, para você acessar lá e ficar tinindo em todos os procedimentos que podem surgir no seu internato. A 12ª dica é: tenha um caderno de bolso para anotações. Meu amigo, você vai precisar de um caderninho de bolso. Porque toda hora, a todo momento vai ter orelhada. Sabe o que é orelhada? Aquela coisa que você tá lá em pé, passando enfermaria no corredor e o professor vai falar, escala de não sei o que, score de tal coisa. E aí você não sabe. Anota para você pesquisar depois, porque é muito importante. Obviamente, para facilitar a sua vida com scores e escalas, a gente tem uma solução. E também um caderninho de bolso, que é o queridinho da Sanar, o Medicine Note. O link está aqui na descrição, você pode dar uma conferida. E tem um caderno de bolso que tem dicas para você também se dar melhor no internato. Além disso, a gente tem também o Yellow Book, um guia de fluxos e prescrições para te ajudar durante os plantões, durante o ambulatório, durante a enfermaria, quando você esquece aquela dose de medicamento, ou então quando você não sabe direito aquele score. Calma, tem um aplicativo que faz isso por você. E esse aplicativo é o Sanar Yellow Book, vale a pena seguir, vale a pena conferir. Medicine Note, Sanar Yellow Book, seu plantão tranquilo. Eu falei que eram 12 dicas, mas vocês sabem que eu sempre tenho um plus. E a 13ª dica é: conheça o nosso curso Dominando o Internato. Isso, a gente pensou em você que é interno, eu que sou interno, a equipe de professores toda que já foi interna, sabe que o internato é a fase mais importante do curso. E para isso a gente pensou num curso para você dominar o internato. E ele se chama Dominando o Internato. O link está aqui na descrição. Acesse o nosso curso, experimente Sanaflix por 7 dias grátis e veja lá que a gente separou todas as habilidades mais gerais, essenciais para você começar e mandar bem no internato. Foi muita dica, né? Eu sei, respira, assiste o vídeo aí de novo, vale a pena reassistir, vale a pena conferir o curso Dominando o Internato, porque gente, a melhor etapa do nosso curso. É também muito difícil? Mas não é insuperável não. E essas dicas aqui, elas foram pensadas por pessoas que já passaram ou estão passando por essa etapa e querem fazer com que você passe de uma maneira mais tranquila, para que você se torne um médico sempre mais seguro e ofereça um melhor tratamento para os seus pacientes. Esse é o objetivo geral da Sanar. E se você ainda não conhece o Sanaflix, o link está aqui na descrição, experimenta por 7 dias grátis e vai conhecer tudo isso que eu te falei. Siga também as outras páginas da Sanar. Sanar Yellow Book, conheça o Medicine Note, enfim, tá tudo aqui na descrição, vale a pena dar uma conferida, tá? Forte abraço para vocês e até o próximo episódio da nossa série Dominando o Internato.